Luiz Fernando vai até a cidade. Ele está curioso em saber quem realmente é Domênica. Ele entra dentro de uma lan house para acessar a internet. Olha para os lados e depois acessa a internet. Pesquisa sobre Domênica Monteiro. Ele encontra uma reportagem sobre o escândalo envolvendo Domênica. Ela foi abandonada no altar. Luiz passa a entender um pouco mais sobre o passado da mulher que tanto o intriga. Logo em seguida, ele é interrompido pela fofoqueira do estabelecimento que tenta saber o que ele busca. Luiz Fernando sai apressado sem dar informação. Enquanto isso, horas antes disso acontecer, Chiara se prepara para viajar até a fazenda para tentar convencer Domênica a voltar, enchendo malas com roupas e perfume, ao passo que Silvia a acompanha. Antes de partir, Chiara pede a Silvia que tente localizar Max Langer e encontre uma forma de se comunicar com ela, já que a região da fazenda não tem sinal de celular nem internet. De volta à fazenda, Genaro tenta minimizar a situação, dizendo à patroa que os trabalhadores daquelas terras costumam agir de má fé, mas Domênica o interrompe e ordena que ele apague o fogo e limpe o local. Ela deixa claro que não tolerará mais abusos, mas também não aceita injustiças contra pessoas que não merecem. Em paralelo, numa cena de memória, é revelado um fragmento do passado de Dona Mercedes. Ela havia descoberto que seu marido Eugênio Gimenez a havia traído, e apesar do pedido de perdão dele, ela declarou que jamais o perdoaria, mas prometeu nunca contar nada ao filho. Esse momento explica a resistência dela em retornar à fazenda Espelho de Lua. De volta ao presente, Dona Mercedes, distraída pensando no passado enquanto caminhava pelas redondezas da lagoa, cai em um terreno alagado e começa a afundar entre as algas, pedindo socorro em desespero. Pedro, o jovem que vive na fazenda La Joia desde bebê, ouve os gritos e a resgata com calma e habilidade, instruindo-a a mudar de posição para facilitar a saída do lamaçal. Após ser salva, Mercedes agradece emocionada. Enquanto isso, Bartolo, Tomasa, Rosita e o pequeno Joanito chegam à fazenda Espelho de Lua e são instalados em uma das casas por Prudêncio, com a promessa de moradia, comida e trabalho digno. Rosita, antes de se acomodar, presenteia Luiz Fernando com um broto de uma erva chamada pazote, e ele promete cuidar dela com carinho, marcando o início de um vínculo de confiança e afeto entre as duas famílias que se instalam na fazenda vizinha à de Domênica. Ao mesmo tempo, na fazenda La Joia, Domênica conversa com Nieve sobre a situação de Bartolo e sua família, e ao perceber que ele é o pai de Rosita, lamenta ter pedido a expulsão sem saber disso, especialmente porque Luiz Fernando, ao acolher a família em sua fazenda, deixa de ouvi-la. Pedro acompanha Mercedes até a fazenda Espelho de Lua, onde é recebido com gratidão por Luiz Fernando, que o convida para almoçar. Prudêncio, ao saber do ocorrido, reage com espanto e comove ao notar como a vida havia colocado Pedro exatamente no lugar certo na hora certa. Na fazenda de Domênica, Genaro ordena à sobrinha Nieves que investigue a vida pessoal de Domênica, querendo saber o que ela gosta em um homem e se tem alguém na vida, afirmando que pretende usar essas informações para convencê-la a retornar à cidade. Depois Genaro conversa com seu comparsa e revela que está começando a sentir uma atração por Domênica, animado pelo pedido de desculpas que ela lhe fez. O comparsa o adverte para não criar ilusões, mas Genaro demonstra confiança, dizendo que planeja ficar cada vez mais próximo dela ao acompanhá-la nas vistorias do campo e nos planos de produção da fazenda, com a intenção de se tornar indispensável. Em outro momento, Pedro almoça pela primeira vez na mesa dos patrões da fazenda Espelho de Lua, junto a Luiz Fernando e Dona Mercedes, que o recebem com gentileza. Durante a conversa, Pedro conta que foi abandonado ainda recém-nascido em uma caixa de tomates e que nunca conheceu seus pais. Ele também revela que tem uma filha pequena, mas que a esposa o deixou após ele tê-la machucado durante uma crise de alcoolismo, e que prefere que as duas estejam longe, porém em segurança. Luiz Fernando ouve com atenção e aproveita para compartilhar que em breve será pai, pois seu filho José Maria está prestes a nascer. Enquanto isso, Chiara chega à região com o carro atolado na lama e sem sinal de celular, e pede ajuda ao primeiro morador que encontra, que acontece de ser Genaro. Ele a auxilia a desatolar o veículo e a orienta até o vilarejo de Santa Teresa del Amor para acessar a internet. Domênica, por sua vez, decide ir pessoalmente até a fazenda Espelho de Lua para se desculpar com a família de Bartolo. Ela leva móveis, camas e mantimentos como forma de reparar o dano causado, e resgatou algumas mudas de plantas que sobreviveram ao incêndio. Ao chegar, Rosita reconhece imediatamente e alerta a mãe. Tomasa, ainda com raiva, rejeita Domênica com rispidez, dizendo que não quer nada que venha dela, especialmente depois do que Genaro havia feito e dito em seu nome. Domênica insiste que nunca foi sua intenção machucar a menina, mas Tomasa permanece irredutível. Rosita, por outro lado, fica encantada ao ver que Domênica trouxe uma cama,
algo que ela nunca havia tido em sua vida. O momento tenso é interrompido quando Luiz Fernando aparece e questiona com firmeza o que Domênica está fazendo em sua propriedade, deixando claro que o encontro entre os dois vizinhos rivais voltará a gerar conflito. Diante da tensão na fazenda Espelho de Lua, Luiz Fernando surpreende a todos ao convidar Domênica para um café, apesar do clima de rivalidade entre os dois. Ela recusa entrar na casa, mas aceita tomar o café do lado de fora. Luiz Fernando aproveita o momento para tentar abrir um diálogo, sugerindo que os dois possam conversar e chegar a um acordo sobre as terras. Domênica, no entanto, mantém a postura firme, dizendo que a lagoa e as terras ao norte são suas e que a aposta que ele está fazendo está perdida. Ela devolve o café, afirmando que o gesto soube mais a advertência do que a cortesia, e vai embora. Luiz Fernando tenta retê-la com palavras mais amenas, insinuando que os problemas de terra são pequenos perto de sofrimentos maiores que a vida impõe. Mas Domênica responde que sabe muito bem o que é sofrer e que isso não a fará ceder. Após a saída dela, Luiz Fernando conversa com Dona Mercedes, que o adverte para ter cuidado com a vizinha, temendo que ela use charme para conseguir o que quer. Luiz Fernando nega qualquer interesse romântico, mas admite que algo no comportamento de Domênica o intriga, pois a viu vulnerável e desamparada naquele dia, sugerindo que algo grave em seu passado a moldou daquela forma. Dona Mercedes, ao ouvir isso, insiste para que ele não pense mais nela, lembrando da doçura e do bom humor de sua falecida esposa Paula.